Fala pessoal, beleza? Hoje teremos um vídeo diferente aqui no Doutor de Botina. Vamos preparar uma receita de pão integral com fermentação natural. E enquanto essa massa ganha vida, falaremos sobre a história do pão, alimentação saudável e saúde. Vamos lá para a receita? Mas antes, se você gosta de assuntos sobre saúde, rotinas simples e coisas da roça, já segue o Doutor de Botina, porque aqui a gente fala muito sobre isso. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o canal. Seguindo para a receita, vamos usar ingredientes simples, a começar por 100 gramas de levain ativo, que já preparei há algumas horas. O levain é o fermento natural feito da farinha e água, onde vivem leveduras e bactérias boas que fermentam a massa, dando sabor, aroma e textura ao pão. Anota aí, além do fermento natural, a nossa receita precisa de 250 gramas de farinha integral, 250 gramas de farinha branca, 300 ml de água filtrada, 10 gramas de açúcar, 10 gramas de sal e 20 ml de azeite. Lembrando que com essa proporção de farinha e água, a nossa massa terá em torno de 60% de hidratação. Após preparar todos os ingredientes, misturamos os 500 gramas de farinha com 300 ml de água filtrada. Aqui não tem segredo, é só misturar sem sovar mesmo. Depois eu levo para a geladeira por 1 hora para acontecer a tal da autólise. Nome chique, né? Parece coisa de laboratório, mas é só a farinha e a água trabalhando em silêncio. A autólise ajuda a desenvolver o glúten e deixa a massa mais elástica, mais bonita e mais fácil de trabalhar. Enquanto a massa descansa, olha que interessante. Pão de fermentação natural não é modinha, não. É uma tradição de milhares de anos. Existem registros de pães feitos por humanos há mais de 14 mil anos. Os egípcios já utilizavam massas fermentadas. Depois vieram os gregos e os romanos, que transformaram o pão em um alimento tão importante que até ajudava a manter a ordem e a política da época. E hoje, a ciência também tem olhado para isso. Um artigo publicado por J.R.J. Mourão, na revista Ibero-Americana em 2024, mostra que a fermentação natural lenta e prolongada pode influenciar em uma melhor resposta glicêmica e efeito de saciedade, além de aumentar a biodisponibilidade de minerais como cálcio, magnésio e ferro presentes no trigo. Ou seja, além de gostoso, esse pão tem muita história e muita ciência por trás. Depois da autólise, acrescentamos 100 gramas de fermento natural já ativado. Lembra do levain? Também entra 10 gramas de açúcar e 20 ml de azeite. Misture bem. O sal entra depois, porque ele pode diminuir um pouco a ação inicial do fermento e a hidratação da farinha. Agora, deixamos a massa descansar por 10 minutos antes de iniciar o processo de dobras. Opa, depois desse descanso de 10 minutinhos, bora dar uma força para a nossa massa. Faço 5 dobras, puxando e dobrando. Essas dobras ajudam a massa a ganhar estrutura sem precisar sovar. Depois disso, deixo ela descansar em temperatura ambiente por 30 minutos. Aí eu repito esse processo mais 2 vezes. Lembra de sempre dar um intervalo de 30 minutos entre cada dobra. Enquanto a massa descansa, vale lembrar do Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde. Ele orienta que a base da nossa alimentação seja formada por alimentos in natura ou minimamente processados, e por refeições feitas em casa. E é importante reforçar: o vilão não é a farinha e nem o carboidrato. Os grãos, principalmente os integrais, são fontes importantes de energia para o nosso corpo. O problema está no excesso, produtos prontos e ultraprocessados, até mesmo no excesso de um alimento saudável. De qualquer forma, é muito fácil trocar o preparo caseiro por uma pizza de caixinha, um hambúrguer congelado ou uma lasanha industrializada, que sai do freezer, vai para o micro-ondas e em poucos minutos vira uma verdadeira bomba de calorias, sódio, gorduras e aditivos. Esse pão representa o caminho contrário: ingredientes simples, preparo artesanal e tempo. Depois de a massa descansar 1 hora, faça a última dobra e comece a modelar o pão. Aqui, a ideia é dar tensão para a massa, sem rasgar. Por fim, coloco a massa em um recipiente. No meu caso, estou usando um baneton, uma cestinha de palha, com bastante farinha, sempre com a dobra da massa virada para baixo. E agora vem o teste de paciência. A massa vai para a geladeira por 12 horas. E isso me traz um ensinamento importante. Em uma geração acostumada com tudo rápido, comida pronta, respostas imediatas, entregas no mesmo dia, esperar se tornou um desafio. Aprendemos a pular etapas, acelerar processos e encurtar caminhos. Mas algumas coisas simples precisam de tempo. A massa, por exemplo, precisa de tempo para fermentar, desenvolver sabor e textura. E talvez esse pão ensine alguma coisa além da cozinha. O tempo não é inimigo do processo. Muitas vezes, ele é o ingrediente principal.
E aí, ansiosos para finalizar essa receita? Porque eu estou. Hoje é um novo dia e a massa dormiu mais do que muita gente por aí. Foram 12 horas de descanso na geladeira. Agora vamos retirar o pão do baneton para pôr na assadeira. E por fim, fazemos um corte linear com um gilete no topo do pão. Esse corte ajuda o pão a expandir no forno e formar aquela pestana bonita. Levamos a nossa massa ao forno bem quente, primeiro a 250 graus por 10 minutos. Coloco algumas pedras de gelo para gerar vapor. Esse vapor ajuda a formar uma casca mais bonita e crocante. Depois, abaixo a temperatura do forno para 200 graus por cerca de 20 minutos. E finalizo a 165 graus por mais 10 minutos. E agora é só esperar de novo, porque esse pão veio para testar o nosso autocontrole. Olha aí quem acabou de sair do forno. No fim, esse pão não é só uma receita, é um lembrete de que saúde também passa pelo que colocamos no prato, de que uma alimentação saudável exige escolha e de que nem tudo que vale a pena fica pronto em poucos minutos. Inclusive, a parte mais difícil talvez nem tenha sido sovar, esperar as 12 horas ou assar. É olhar para o pão pronto e ter que esperar ele esfriar antes de cortar. E finalmente chegou a hora mais esperada, desfrutar de todo esse esforço. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, salvar e compartilhar essa receita com quem vocês amam.